Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Você sente avidez, ansiedade pelo momento em que você para tudo na sua vida e vai se dedicar a Deus? Você sente isso junto comigo? É bom demais, né? Aí eu vou dizer uma frase que a gente usa bastante. Se eu pudesse fazia mais. Nós podemos. É só a gente deixar de colocar o que ficou para vir depois em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar, a soberania, é do Senhor. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Não é porque isso faz bem para Deus, é porque isso faz bem para a gente. Tem que ser um prazer, tem que ser algo espontâneo, algo que você quer tanto quanto. Quer dizer, tanto quanto não, eu ia me expressar errado. Muito mais do que as coisas que você quer do mundo. Querer a Deus é infinitamente melhor. E é por isso que a gente se propõe a estudar a palavra, a conhecer a Deus, é para colocar Ele aí dentro de você, em primeiro lugar, do lugar dele. Amém, meu irmão? Então vem comigo nessa jornada tão importante e ela só existe porque tem você aí do outro lado. Vamos junto fazer essa reunião tão prazerosa, alcançar outras pessoas, se tornar uma reunião muito maior do que tem sido. Compartilhe a palavra de Deus com o máximo de pessoas que você puder. Faça a palavra chegar o mais longe possível. Vamos aumentar o exército do Senhor, porque até mesmo aquele seu irmão, aquele seu parente, aquele seu amigo que não sabe, não faz ideia do quanto quer a Deus, ele quer, porque essa é a nossa essência. Então a gente precisa fazer a nossa parte, tirar a venda dos olhos do seu irmão, do seu próximo e proporcionar a ele enxergar o Senhor. Amém, meu irmão? Isso é uma responsabilidade sua. Vamos para a palavra. Meus irmãos, a palavra do Senhor está em Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Meus irmãos, se vocês pararem para perceber, essa passagem, ela resume que a coisa que Deus mais abomina é a mentira. Essa pequena passagem aqui que a gente leu, ela fala, o conteúdo dela é um só. Deus não suporta, abomina a mentira. Já parte do princípio que Deus é verdade, incontestável. A natureza dele é ser a verdade. Como a própria palavra diz, que quem conhece a verdade, ela os libertará. E a verdade é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus. Então a verdade não pode compactuar de jeito nenhum com a mentira. Um outro fato incontestável é que a mentira está atribuída ao inimigo. Ele é o pai da mentira. Ele começou a agir lá no Éden, contando mentiras. Então, Deus abomina mentira. E eu vou dizer, meu irmão, que a gente faz isso o tempo todo, inegavelmente. Você vai dizer aí do outro lado, não, eu não minto. Mente. Mente sim. Você mente para você quando, vamos dizer, você está preenchendo uma ficha de emprego. Pronto. E você sabe que o empregador, ele não quer
contratar um funcionário que tenha um histórico de doenças? Né? Lembrou, não foi? Pois é. Quem já não fez isso? Na hora que pergunta, você teve alguma doença? Fez alguma cirurgia? Ninguém vai para cirurgia para passear, né? Vai porque está precisando da cirurgia para ficar saudável. Você tem alguma doença crônica? Tem algum histórico na família? Mesmo a gente tendo, a gente responde que não tem. E daí vem a mentira. Você usou da mentira para se guardar, ou até porque passa pela sua cabeça, né, que você precisa fazer isso para conseguir um emprego. Aí já vem um outro pensamento, um outro, como é que eu posso dizer aqui, uma outra vertente de que você está no controle da sua vida, que você depende de você, e por isso você mentiu. Mentiu porque, escondendo aquele fato, você vai conseguir um emprego. E a gente, meu irmão, não depende de nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. A vontade dele é soberana. É impressionante, eu não estou julgando ninguém, porque eu também levei um tempo precioso, desperdiçado, porque não entendi o que isso queria dizer, não vivi isso, não me permitia viver isso, porque na minha cabeça, como a de vários seres humanos, o controle tinha que ser meu, o controle da minha vida, do que ia chegar ou não para mim, que dependia só de mim. E enquanto eu vivia essa ilusão, eu perdi tempo, eu me levei a caminhos que realmente não precisava ir. A gente precisa entender que se nesse livro sagrado ele colocou que nós dependemos dele, não é da boca para fora. Se em Mateus ele diz que um lírio que não só nasce e floresce, e nem Salomão, que foi o rei mais sábio, né, e por conta disso mais rico, se vestiu de forma tão bela como um lírio do campo, porque o lírio depende do Senhor. Um passarinho que não junta nada não passa fome nem sede, porque a dependência do passarinho está em Deus. Quanto mais nós, que somos tão amados, a criação mais amada do Senhor somos nós. E ele disse que não nos deixará faltar nada. Por isso, não devemos estar ansiosos com nada. Meu irmão, eu demorei a entender isso. Mas tudo isso é o tratamento que o Senhor nos oferece. Às vezes ele é mais longo por conta da barreira que nós levantamos com a nossa teimosia em desobedecê-lo. E até em relação à obediência, a gente desobedece a Deus, porque não só em relação aos 10 mandamentos, mas quando Deus diz não fiqueis ansiosos, a gente desobedece Ele o tempo inteiro, ainda mais agora nessa época do tempo em que a ansiedade virou uma doença que atinge a todos. E nós continuamos desobedecendo o Senhor porque temos na mente essa mentira de que nós estamos no controle, que nós dependemos de nós mesmos. Mas enfim, em relação à mentira, perceba como essa passagem de Provérbios 6, do 16 ao 19, fala da mentira. E ela começa se referindo os 5 primeiros, ela começa se referindo a partes físicas do nosso corpo. Olhe bem. Olhos altivos. Isso se refere àquelas pessoas que precisam se autoafirmar melhores do que os outros, que tudo que tem é melhor, que tudo que faz é melhor, que ele sabe o que é melhor, que ele sabe mais do que os outros. Então já começa daí. A segunda diz língua mentirosa. Lá em Tiago diz o quanto a língua da gente pode destruir nações.
contando uma mentira. Logo depois diz, mãos que derramam sangue inocente. Nós tivemos o primeiro homicídio lá, quando Caim matou Abel. E derramou sangue inocente. Quantas manchetes a gente não está vendo aí em redes sociais de coisas banais, de mortes banais. A última agora foi aquele piloto, Pedro alguma coisa, que matou um adolescente de 16 anos, porque ele teve morte cerebral, foi confirmada ontem, por causa de um chiclete. E já existe outras conversas aí apuradas até pelo advogado da vítima que faleceu, dizendo que foi por causa do ciúme de uma ex-namorada. Coisa banal. E aí vai lá e tira a vida de outro ser humano por nada, por absolutamente nada. E tudo isso agride ao Senhor. Porque Deus é a vida. E se você vai e tira a vida, você está dando um tapa na cara de Deus. Está dizendo para ele, em outras palavras, ó, não estou nem aí para você. Entende, irmão? Olha o segmento. Coração que maquina pensamentos viciosos. Porque tem uma passagem que diz que onde está o seu tesouro, está o seu coração. E pessoas que vivem maquinando esses pensamentos viciosos, malignos, todo o pecado começa na mente, na alma da gente, naquilo que a gente pensa e dá vazão. E como é que você pode estar maquinando coisa ruim se você foi criado à imagem e semelhança daquele que é perfeito, que é vida, que é bondade, que é amor? Vamos seguir. Pés que se apressam a correr para o mal. São aquelas pessoas que não se contentam em ficar quieta se não estiver fazendo mal para alguém. Aí, meu irmão, diz o seguinte no versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Perceba que todo o teor desses 3 versículos são fundamentados na mentira. E o que semeia contenda entre irmãos. Esses 2 aqui já se referem mais especificamente ao nosso eu interior. Você sabe o que é você dizer, você testemunhar algo que não é verdade? A destruição que você vai propagar com isso. Semear contenda entre irmãos. Sabe, você está vendo 2 pessoas na iminência de uma discussão que pode ficar pior e você ainda vai com fofoquinha, com mentira, aumenta e joga a lenha na fogueira para ver incendiar, sentir prazer com isso. Tudo isso é contrário a Deus. Irmão, uma verdade que é inegável. A gente foi criado para adorar o Senhor, para amar aquele que nos amou primeiro. Tudo que você faz aquém disso, o resultado é precipício. Porque a gente não foi criado para dependermos de nós mesmos. Nós fomos criados para depender de Deus. Entenda que você não está fazendo bem nenhum em querer Deus na sua vida para Deus. Você está fazendo para você. Porque você está querendo a sua essência na sua vida. Aquilo que te sustenta. Aquilo que te mantém vivo, porque Ele é a vida. Ele é o amor encarnado. Então, meus queridos, é uma ilusão que nós precisamos derrubar dentro de nós. Mentira está atribuída ao diabo, porque ele, por conta do seu orgulho, não queria aceitar o fato de que Deus é soberano. Ele queria essa denominação, esse caráter, não sei nem que palavra dizer, mas ele queria isso para ele. E o orgulho fez o diabo cair. Porque ele não aceitava Deus sendo Deus. Ele queria ser Deus. Ele já sabia que não era. Então, meu irmão, não deixe o orgulho, que eu creio ser esse um sentimento que traz, que inicialmente
traz todo o pecado que nós vivemos. Porque do orgulho parte mentira, do orgulho parte soberba, parte olhos altivos, parte os homicídios, tudo parte de orgulho. E Deus é humilde. Então, já há um embate aí, porque humildade e orgulho não convivem. É como a mentira e a verdade. Reflita, meu irmão, nessa mensagem. Reflita e busque tempo para estar com aquele que criou o tempo enquanto ainda é tempo. Amar a Deus é algo que faz parte de nós, porque a gente veio daquele que é o amor puro. E ele é a verdade, a vida. Então, meu irmão, se incomode. A partir de hoje, que o Espírito Santo faça isso, como já fez comigo. Se incomode de dizer algo que não é verdade, ou de pensar algo que não é verdade. E no mesmo instante que isso passar, porque a gente vai ser tentado o tempo inteiro, mas no mesmo instante que isso vier até você, repreenda e conserte na mesma hora. Se você está pronto para soltar uma mentira, mesmo que ninguém esteja vendo, repreenda e diga a verdade. Porque, meu irmão, agora há pouco eu ouvi uma pregação que fala que o seguinte, caráter é quando você faz uma coisa certa, porque é o certo a fazer e ninguém está vendo. E se você, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, quer se parecer com Deus, você precisa ter caráter. Amém, meu irmão? Um grande abraço.